Fui esquecido pela minha família, anulado em cada festa, cada presente, cada elogio, até o dia em que o mundo desabou e só restou uma pessoa capaz de juntar os cacos. Eu. Sabe aquele momento em que a ficha cai de vez? Quando você percebe que dentro da própria casa você é o figurante da vida dos outros, eu tive esse momento no meu aniversário de 14 anos. Não que eu não soubesse, lá no fundo, que algo estava errado, mas foi naquele dia que eu entendi, sem sombra de dúvida, que meus pais nunca me viram de verdade. Nunca enxergaram o que eu sentia, ou talvez apenas tenham escolhido ignorar. Meu nome é Daniel, e essa história não é só sobre um aniversário cancelado. É sobre crescer sentindo que você precisa lutar para existir, até mesmo dentro da própria família. Eu era o filho mais velho. Tinha 6 anos quando meu irmão Caio nasceu, e no início foi tudo alegria. Me lembro de ficar animado com a ideia de ser irmão mais velho, de ter alguém com quem brincar, alguém para proteger. Mas isso mudou. Caio foi diagnosticado com autismo de alto funcionamento ainda bem pequeno, e meus pais, talvez tomados pelo medo e pela culpa, começaram a girar o mundo ao redor dele. Aos poucos, fui percebendo que tudo o que era meu, de alguma forma, também tinha que ser dele. Se eu ganhava um brinquedo, ele ganhava o mesmo. Se eu ganhava um elogio, ele precisava receber também. Se eu tinha algo exclusivo, durava pouco. Caio fazia escândalo quando queria algo. E, invariavelmente, conseguia. Eu era o irmão compreensivo. O menino que já entende. O exemplo, e como tal, era constantemente deixado de lado. Aos 12, ganhei um console portátil. Um 3DS azul, exatamente como eu queria. Meus pais disseram que era meu presente. Mas no mesmo dia, me informaram que eu teria que emprestar ao Caio sempre que ele quisesse. Namor. Prática, o console virou dele. E quando minha tia, a única adulta que realmente parecia me notar, viu a cena, ela explodiu. Mandou meus pais devolverem o console para mim. Eles o fizeram, mas me culparam depois que ela foi embora. Dias depois, compraram outro para o Caio. E tudo voltou a ser como antes. 2 meninos, 2 versões da mesma coisa. Mas apenas um deles era dono de verdade de algo. Festas de aniversário viraram campos minados. Caio fazia birra se não fosse o centro das atenções. Tentava apagar velas que não eram dele. Gritava se não recebia o primeiro pedaço de bolo. E meus pais... Bom, meus pais pediam que eu cedesse, que não fizesse disso uma guerra. Quando fiz 13, ele tentou jogar meu bolo no chão. Só não conseguiu porque minha tia o impediu. Ela o levou aos prantos para nossa mãe e exigiu respeito por mim. Foi a única vez que alguém me defendeu. E então veio o aniversário seguinte. O famigerado 14º. 2 semanas antes da data, eu já estava animado. Tinha planos com meus amigos, uma festa simples no salão do prédio, bolo com meu nome, meu sabor favorito, talvez até uns balões. Pela primeira vez, meus pais pareciam dispostos a me dar algo só meu. Mas numa noite qualquer, enquanto jantávamos, meu pai pigarreou e disse: "Filho, precisamos conversar sobre sua festa." Minha barriga gelou. "O que foi?" "Achamos melhor não fazer nada esse ano, só para evitar um novo incidente com o Caio." Fiquei em silêncio. Olhei para minha mãe, esperando uma negação. Não, claro que vamos fazer sua festa, você merece." Mas ela apenas assentiu. "Vai ser melhor. Assim, querido. Menos estresse para todos. Menos estresse para eles." Mais uma vez, eu era o sacrifício em nome da paz familiar. Revolta. Essa foi a palavra. Uma revolta fria, silenciosa, mas que queimava dentro de mim como ácido. Contei para meus amigos, para meus professores, para a diretora. E como vivemos? Na era das redes sociais, a história se espalhou. As pessoas começaram a comentar, criticar, questionar. Meus pais foram pressionados. Reclamaram que eu os expus, me puniram, me proibiram de sair. Mas a verdade é que eles estavam com vergonha. E pela primeira vez, se viram encurralados por algo que fizeram comigo, não com o Caio. Dias depois, eles suspenderam o castigo. Sem desculpas, sem conversa.
E então, quase como num esforço para limpar a própria imagem, me surpreenderam com uma festa surpresa em um restaurante que eu adorava. Diziam que era o plano desde o início, mas eu sabia que não era. Mesmo assim, a festa foi linda. Meus amigos estavam lá. Tinha bolo, tinha risadas e o melhor, um PS4 me esperava com um laço gigante. Era um presente caro, claramente comprado de última hora. Mas eu não me importei. Pela primeira vez era algo só meu. Ou quase. Caio, claro, fez um escândalo. Gritou. Tentou derrubar o bolo. Foi contido. Minha mãe teve que levá-lo embora da festa e entretê-lo num McDonald's por horas. Meu pai ficou na festa tentando manter o clima, mas estava claro que estava tenso. Pela primeira vez, Caio foi colocado de castigo. Pela primeira vez, a prioridade não foi ele. E mesmo que tenha durado pouco, foi libertador. Nos anos seguintes, nunca mais recebi festas elaboradas. Meus aniversários viraram idas rápidas a pizzarias. O bolo vinha sem nome. Meus pais sempre diziam que esqueceram de pedir a decoração, mas eu sabia o motivo. Caio se recusava a comer bolos com o nome de outra pessoa. E eles, como sempre, se curvavam. Ainda assim, eu valorizava o pouco, porque era meu. E porque aprendi do jeito mais duro possível que ninguém luta por você se você não levantar a voz. A história da minha festa dos 14 anos virou uma espécie de lenda entre meus amigos, e entre os pais deles também. O favoritismo, antes visto como coisa de família, virou algo escancarado. Algo que as pessoas finalmente enxergavam. Mas ainda não era o fim. Nos próximos blocos, você vai ver como o comportamento do meu irmão escalou para algo perigoso. Como meus pais perderam o controle que nunca quiseram assumir. E como, no meio do caos, eu encontrei forças para transformar a minha vida, mesmo sendo tratado como plano B por anos. Porque às vezes, é no silêncio das injustiças que a gente encontra a voz mais poderosa. Depois daquela festa surpresa dos 14 anos, as coisas ficaram mornas. Meus pais pararam de cancelar meus aniversários, mas também nunca mais se esforçaram. Pizzaria. Bolo simples, sem nome. Um parabéns murmurado. Era como se aquele único evento, quando finalmente me deram atenção, tivesse esgotado qualquer vestígio de consideração que ainda existia. E enquanto eu me contentava com pouco, meu irmão, Caio, continuava, sendo o epicentro de todas as decisões. Quando fiz 17, juntei grana do meu trabalho de meio período e comprei uma mini moto elétrica usada. Uma daquelas motinhas compactas, mas que quebrava o galho para ir e voltar do trampo. Eu cuidava dela como se fosse um tesouro e, claro, Caio quis. Começou a pedir para pilotar. Meus pais pressionavam. Ele só vai dar uma voltinha. Ele precisa aprender a compartilhar, Daniel. Deu exemplo. Mas eu me recusei. Não dessa vez. A minimoto era minha. Eu a paguei. Cuidei. Era uma conquista. E principalmente não era seguro. Mas meus pais não aceitavam não como resposta quando o pedido vinha do Caio. Até que um dia, enquanto eu terminava de trocar o pneu da bicicleta dele, sim, ele usava e destruía tudo que ganhava, virei. De costas e ouvi o ronco do motor. Corri. A minimoto já estava na rua, com o Caio em cima. Disparei atrás dele, mas ele sumiu no quarteirão. Desesperado, queria chamar a polícia. Meus pais minimizaram. Ele vai voltar. Calma, não é pra tanto. Ficou 1 hora fora. Voltou só quando a minimoto ficou sem gasolina. Riu da minha cara. Meus pais me deram R$ 200 para compensar e pediram que eu não fizesse escândalo. Era sempre assim. Ele errava e eu pagava a conta, emocional e literal. Comecei a esconder tudo o que era meu. Meus pais sabiam que Caio bisbilhotava meu quarto, mas nada faziam. Uma vez, encontrei minhas gavetas reviradas e meu dinheiro, todo o valor que eu tinha economizado nos últimos 3 meses, havia sumido. Era tudo o que eu tinha. Fui até minha mãe. Ele é especial, Daniel. Você sabe que ele não entende. Mas ele entendia, sim. Entendia perfeitamente. Porque quando foi obrigado a devolver o dinheiro, fez escândalo. E me olhou como se eu fosse o vilão. A única pessoa que parecia me ouvir era minha tia Marta. Comecei a guardar o dinheiro na casa dela. Ela me ofereceu um pequeno cofre. Aqui,
Ninguém mexe, querido. Aqui você existe. Com o tempo, Caio passou a vasculhar a casa inteira atrás do dinheiro. Cavava no quintal, subia no sótão, revirava o galpão. Criaram um monstro e não sabiam como desativá-lo. Certa vez, ele roubou o cofre portátil dos meus pais, se trancou no quarto e tentou abri-lo com uma chave de fenda. A casa virou um caos. Meus pais o encontraram em meio a roupas rasgadas e objetos quebrados, chorando porque não conseguiu pegar o dinheiro. Foi a primeira vez que vi meu pai gritar com ele de verdade. Gritar de um jeito que o fez recuar. E quando o colocou de castigo, Caio não entendeu. Mas eu só queria. O que eu quero era sempre isso. Tudo girava ao redor do seu querer. Comecei a perceber que o problema já não era só meu. Os colegas de Caio na escola relatavam furtos. Ele era pego vasculhando mochilas, tentando esconder objetos na camiseta. Na festa de um primo, tentou sair escondido com um envelope de dinheiro que o aniversariante tinha acabado de ganhar. Foi pego. E chorou, dizendo que só queria um presente também. Aos olhos de qualquer um, isso era puro egoísmo. Mas meus pais ainda tentavam justificar com a velha desculpa. Ele é diferente, só que diferente não significa isento, e o mundo não poupa ninguém por ser diferente. Poucos, os convites para festas pararam. As portas se fecharam. A família começou a se afastar. E então, algo inesperado aconteceu. Caio completou 14 anos e não ganhou o PS5 que queria. Foi o estopim. Ele quebrou cadeiras, derrubou estantes, destruiu uma TV, espalhou os presentes pelo chão e ameaçou jogar um bolo pela janela. Foi um surto que custou caro, financeira e emocionalmente. E ali, finalmente, meus pais viram. O caos que criaram já não cabia dentro de casa. Decidiram vender tudo o que Caio tinha como castigo. Organizaram um bazar. Venderam consoles, bicicleta, TV, carrinhos, jogos. O quarto dele ficou vazio. Pela primeira vez ele teve que lidar com a perda. E chorou. Muito. Mas não foi um choro sincero. Era birra. E todo mundo viu. Minha tia estava lá. Disse, isso é só o começo. Ou vocês o ensinam agora ou perderão ele para sempre. Meus pais concordaram. Pela primeira vez, vi uma faísca de consciência no olhar deles. O tempo passou. Caio continuou com pequenos surtos, mas sem a mesma intensidade. Foi obrigado a fazer tarefas sem receber mesada. Roupas novas? Só se cuidasse das antigas. Brinquedos? Só se aprendesse a compartilhar. E aí veio o segundo estopim. Minha mãe, sem conseguir lidar com a pressão, começou a ceder em segredo. Dava um ou outro mimo. Um console usado, um laptop escondido, um jogo novo de vez em quando. E Caio voltou à rotina de exigências. Quando minha mãe negava, ele gritava, a xingava, batiam boca, até que um dia, ela quebrou. Deu um tapa no rosto dele. Depois entrou em colapso, automutilação, crise nervosa. Foi parar no hospital internada com quadro de estresse agudo. Recebi a ligação do meu pai, aflito. Daniel, preciso de você. Cuida do Caio. Por favor. Fui até lá. Caio estava escondido no armário, chorando. Parecia encolhido no próprio corpo. Jogamos juntos, comemos pizza e ele chorou de novo. Pela primeira vez não tentou me provocar. Eu sou uma pessoa ruim? Ele perguntou. Não, respondi. Mas você precisa aprender a ser alguém melhor. Conversei com ele sobre responsabilidade, trabalho, vida adulta, contas, sacrifícios, coisas simples, mas que ele nunca tinha ouvido. Nunca ninguém tinha tido essa conversa com ele. Ele escutou, calado, pela primeira vez. Naquele dia em que Caio perguntou se ele era uma pessoa ruim, algo dentro de mim virou uma chave. Não que eu tivesse todas as respostas, mas percebi que por mais que eu tivesse crescido como o filho esquecido, talvez fosse justamente isso que me preparou para ser o único capaz de mostrar um caminho ao meu irmão. Não com gritos, não com castigos, mas com presença, com realidade. Nas semanas que seguiram a internação da minha mãe, Caio ficou mais calado, mais introspectivo. Fazia suas tarefas, obedecia ao meu pai, mas andava com um olhar vazio. Dava para ver que ele sentia falta do mundo que perdeu.
dos mimos, da liberdade sem consequência, da vida onde tudo girava ao seu redor. E, sinceramente, eu entendia. Eu também já quis fugir da realidade. Só que, ao contrário dele, eu nunca tive o luxo de viver fora dela. Um dia, ele me ligou sozinho. Oi, mano. Tá ocupado? Não. Fala aí. Queria saber se você pode vir aqui jogar um pouco. Mario Kart. Demorou alguns segundos para eu responder. Não era comum ele me chamar. Assim, ainda mais para só jogar. Tô indo. Cheguei e ele já tava com os controles prontos. Aquele Nintendo 64 antigo, que nosso pai tinha resgatado de algum baú do tempo, era agora o único videogame permitido no quarto. Jogamos por quase 2 horas. Rimos. Ele ficou irritado quando perdeu, como sempre, mas não teve escândalo. Só um de novo não, e um empurrão leve no meu ombro. Depois ele ficou em silêncio. Até dizer com a voz baixa, você tem planos, né? Planos para sua vida, faculdade, casa, essas coisas. Tenho, mas foram difíceis de fazer. Só comecei depois que entendi que ninguém ia fazer por mim. Ele ficou pensativo. Eu não sei fazer planos. Eu só fico esperando as coisas acontecerem. E aí, fico bravo quando não acontecem, porque sempre fizeram por você. Mas agora é diferente, Caio. Agora você pode fazer por você mesmo. Só precisa começar pequeno. Aos poucos, aquela conversa foi ganhando frutos. Comecei a visitá-lo. Toda semana. Às vezes para jogar, às vezes só para conversar. E com o tempo, Caio foi me perguntando mais. Sobre trabalho, sobre como era morar sozinho, sobre como se abria uma conta no banco, como se economizava dinheiro. E era estranho, mas bom, ser visto como alguém que sabia algo. Depois de anos sendo tratado como coadjuvante, eu finalmente estava tendo um papel. Um importante. Nos bastidores, a situação com meus pais ainda era delicada. Minha mãe seguia, em tratamento com sessões de terapia intensa. Meu pai, mais contido, tentava manter a casa em ordem. Agora ele fazia listas, organizava a rotina do Caio, supervisionava os estudos. Ele também parou de fingir que nada tinha acontecido. Uma noite me chamou na varanda da casa e disse: Daniel, eu queria te agradecer por tudo e queria te pedir desculpas por não ter visto, por ter ignorado. Fiquei em silêncio, mas aceitei o abraço. Foi o mais sincero que já trocamos. Caio ganhou alguns privilégios de volta, mas tudo condicionado a bom comportamento. Recebeu um CD player antigo com algumas músicas gravadas. Depois um Game Boy Color. Só ganhou o segundo CD depois de 2 semanas sem nenhuma reclamação. Era estranho vê-lo se animar com coisas que antes desprezava. Mas havia algo ali, uma centelha de humildade. Um começo. Certa tarde, levei para ele uma pasta com dicas de jogos antigos, códigos de trapaça, estratégias para passar de fase. Ele abriu como quem recebe um tesouro. Você imprimiu isso? Na biblioteca. Pra você. Obrigado, mano. Sério, nunca tinha ouvido um obrigado sincero dele. Meu pai me confidenciou que o plano era continuar assim, degrau por degrau. Recuperar o que ele perdeu, mas apenas se mostrasse responsabilidade. Ele queria comprar uma nova bicicleta, mas só se Caio completasse o mês inteiro ajudando na casa sem brigar. Não é punição, ele disse. É aprendizado. Concordei, mas avisei. Forçar demais também não ajuda. Ele já tá num estado frágil. Pressão demais pode quebrar. De vez. Eu sei, mas ele precisa saber que o mundo não gira mais para ele. Numa dessas visitas, Caio me mostrou desenhos que tinha feito. Eram mapas de um jogo que ele queria criar. Queria aprender a programar um dia, tipo, fazer meu próprio jogo. Aquilo me pegou de surpresa. Nunca tinha ouvido falar de algo tão construtivo. Dá pra aprender. Tem curso online. Posso te ajudar a procurar, ele sorriu. E pela primeira vez, não era um sorriso mimado. Era esperança. Genuína. Claro, ainda havia recaídas, pequenos surtos, birras por bobagens. Mas algo tinha mudado. Ele estava, aos poucos, reconhecendo que o
mundo tinha bordas e que o não existia e era necessário. Eu também estava mudando. Saí de casa, comecei um curso técnico, arrumei um emprego melhor, mas nunca deixei de acompanhar o progresso do meu irmão. Uma vez, no meio de uma conversa, ele me perguntou: "Você me odeia?" Foi seco, frontal. "Já odiei, sim." Ele abaixou a cabeça. "Mas não mais. Hoje eu entendo. Você foi mimado por adultos que não souberam ser pais. E isso te machucou tanto quanto me machucou ser ignorado." Ele não respondeu. Mas seus olhos diziam tudo. Minha mãe ficou internada por mais tempo do que esperávamos. O médico foi claro. Ela estava à beira de um colapso psicótico. O nível de ansiedade que ela vinha carregando há anos, tentando equilibrar a culpa, o favoritismo e a negação, finalmente a quebrou. No hospital, ela não recebia visitas nas primeiras semanas. Meu pai dizia que ela precisava de silêncio, espaço, tempo. E eu entendia. Porque às vezes, o tempo é tudo que a gente tem quando palavras já não servem mais. Caio, por outro lado, parecia perdido. Estava calmo, quase apático. Comia, fazia suas tarefas, jogava de vez em quando. Mas havia um peso constante no ar, como se a ausência da mãe tivesse deixado a casa suspensa no ar, sem gravidade. "Ela vai voltar?" ele perguntou uma noite. "Vai, mas talvez demore um pouco." Foi culpa minha? Eu respirei fundo. Foi culpa de muita coisa, Caio. Mas agora não importa culpar. O que importa é o que a gente faz daqui pra frente. Ele ficou quieto por longos minutos, depois disse: "Se eu tivesse sido melhor, talvez ela não tivesse se machucado." "Não, Caio. Você é só uma parte da história. Quem tinha que ter te ensinado a lidar com não, com limites, eram os nossos pais. A mamãe tentou te proteger tanto que se esqueceu de te preparar pro mundo. Mas ela me amava? Ela ainda ama. Só tá machucada." Meu pai começou a lidar melhor com os próprios erros. Não era de muitos discursos, mas estava mais presente. Fazia questão de conversar com Caio todo dia. Começou a cozinhar, coisa que nunca fez. E passou a incluir Caio nas decisões da casa, mesmo as pequenas. Quando minha mãe teve alta, ele decidiu que ela não voltaria direto para casa. Ela ficaria com minha tia Marta por algumas semanas, em ambiente supervisionado, com acompanhamento psicológico mais próximo. Caio ficou abalado. "Ela não quer mais morar com a gente?" "Ela quer, mas precisa se cuidar primeiro. E você precisa mostrar que está pronto para conviver com ela de um jeito diferente." Ele abaixou os olhos. "Quero que ela tenha orgulho de mim." Foi nesse clima que o inesperado aconteceu. Um convite para Caio participar de um grupo de apoio na escola. Reuniões semanais com outros adolescentes que estavam passando por problemas familiares ou emocionais. Havia psicólogos, assistentes sociais, atividades criativas. Caio não gostou da ideia no início. Fez cara feia. Disse que era coisa de doido. Mas depois da primeira sessão, ele voltou pensativo. Tinha um menino lá que já foi expulso de casa 3 vezes, e outro que mora com a avó porque os pais estão presos. E como você se sentiu ouvindo essas histórias? Menos. Especial, sorri. Era exatamente o que ele precisava. Caio começou a mudar devagar, muito devagar. Mas mudava. Parou de pedir tudo. Começou a fazer perguntas antes de pegar algo. Quando ganhava algo novo, agradecia. Não com alegria infantil, mas com respeito. Pela primeira vez, ele entendia que nada vinha do nada. E a maior mudança foi em seu comportamento com os outros. Na escola, ajudou um colega com deficiência visual a pegar o lanche. Levou bronca por interromper a aula, mas quando explicou o motivo, até a professora se emocionou. Quando me contou, disse: "Acho que fui o Daniel de alguém hoje." E eu? Eu chorei. Finalmente o dia chegou. Minha mãe voltaria para casa. Caio arrumou o quarto, limpou a sala, escreveu uma cartinha simples. "Desculpa por tudo. Eu prometo tentar." A casa estava em silêncio quando ela entrou. Olhava ao redor como quem pisa em terreno instável. Os olhos baixos, o corpo mais magro, mas o coração ainda cheio de afeto. Caio foi até ela. Não disse nada. Só entregou
A carta. Ela leu em silêncio, ajoelhou-se e o abraçou. Choraram juntos. Eu fiquei parado, observando. E pela primeira vez a sala estava cheia de algo que sempre nos faltou: compreensão. As semanas seguintes foram de reconstrução. Meu pai e minha mãe começaram terapia de casal, com muita resistência dele, claro. Mas foi. Caio seguiu no grupo de apoio. A escola relatava progressos. E em casa ele mantinha a rotina sem grandes atritos. De vez em quando voltava a reclamar, mas sempre voltava atrás. E eu finalmente respirava aliviado. Como se pela primeira vez minha presença não fosse invisível. Como se o esforço de anos para ser ouvido tivesse valido a pena. Um dia, meu pai me chamou na garagem. Daniel, lembra daquela história do bolo com seu nome? Como esquecer? Pois é. Eu e sua mãe queremos fazer diferente esse ano. Como assim? Uma festa. De verdade, com tudo. Seu nome no bolo, seu prato favorito, seus amigos. Só pra você. Sem desculpas. Fiquei em silêncio. Não precisamos fazer isso, respondi. Precisamos sim. Você merece. Há muito tempo. Caio soube da festa. Não fez escândalo. Não tentou protestar. Só me olhou no jantar e disse: vou me comportar. Prometo. E cumpriu. Me ajudou a montar os enfeites. Até escreveu um bilhete colado na geladeira. Proibido tocar no bolo do Daniel. Assinado: o irmão. Rimos juntos. A festa foi simples, mas verdadeira. E quando cortaram o bolo com meu nome escrito em cima e todos cantaram meu parabéns sem interrupções, sem crises, sem pedidos de deixa o Caio apagar também, eu senti algo que há anos não sentia: pertencimento. Depois daquela festa, as coisas mudaram. Não da noite pro dia, claro. Famílias não se transformam num estalar de dedos, mas pela primeira vez, todos ali pareciam querer tentar. Meu pai e minha mãe passaram a agir como uma dupla de verdade, não mais como dois polos opostos orbitando o caos que era o Caio. E ele, agora com quase 15 anos, tinha parado de se enxergar como o centro do universo. Ainda tinha recaídas, claro. A frustração batia, os surtos às vezes ameaçavam retornar, mas havia uma diferença fundamental. Ele começava a perceber quando estava errado. E mais importante, ele começava a se importar com isso. Um dia, ele chegou até mim e disse: mano, eu quero trabalhar. Trabalhar? Tipo o quê? Qualquer coisa? Só quero ganhar meu próprio dinheiro. Cansei de ficar implorando. Quero comprar minhas coisas sem depender deles. Foi uma mistura de orgulho e surpresa. Meu irmão, que até pouco tempo batia o pé por qualquer coisa, agora queria independência. Ajudei ele a montar um pequeno currículo. Ensinei como procurar vagas, como se portar numa entrevista. Nada formal, só orientações básicas. E então ele conseguiu. Um trabalho simples, ajudante numa papelaria do bairro. Quando me contou, o sorriso no rosto dele parecia daqueles que eu mesmo já tive, anos antes, quando conquistei minha primeira coisa sem depender de ninguém. Caio começou a trazer pequenas histórias do dia a dia, de como ajudou uma senhora a carregar papel sulfite, de como organizou as canetas por cor. Coisas bobas, mas que para ele e para mim eram enormes. É estranho, ele disse numa dessas noites. Mas eu gosto de ser útil. Isso é crescer, Caio. Crescer dói um pouco, mas também é legal. Com o passar dos meses, a harmonia começou a fazer morada. Minha mãe voltou à rotina devagar, ainda fazia terapia. Tinha dias bons e dias difíceis, mas agora ela falava sobre isso. Não escondia, não fingia. Eu queria ter sido uma mãe melhor, ela me disse certa vez. E talvez um dia eu consiga, mesmo que um pouco tarde. Você ainda está sendo. Agora, ela sorriu, chorou e me abraçou como nunca tinha feito antes. Meu pai também mudou. Menos autoritário, mais presente. Trocou os gritos por escuta, as críticas por conversas. E principalmente parou de fingir que éramos uma família perfeita. Encarou os erros, os dele, os da mãe, os de todos nós. Às vezes eu olho para trás e não acredito que fui aquele cara. Ele me confessou. Aquele que dizia que você estava exagerando, que você tinha que entender. Você estava com medo. Estava cego, filho.
E você foi o único que viu. E eu? Bom, eu finalmente entendi o papel que cumpri. Passei anos tentando ser notado, me debatendo no silêncio, achando que só valia quando me davam algo, quando lembravam do meu nome, quando escreviam no meu bolo. Mas hoje eu vejo, meu valor nunca dependeu deles. Meu valor sempre esteve em mim. Eu fui forte quando ninguém me ensinou a ser. Cresci sob sombra, mas virei abrigo. E se hoje meu irmão tem um caminho, se meus pais têm consciência, se minha família tem alguma chance, é porque eu não desisti, porque eu insisti em existir. Uma noite, Caio apareceu no meu quarto com um envelope. Abre. Tinha uma cartinha e 2 ingressos de cinema. Na carta, ele escreveu: Obrigado por nunca desistir de mim. Sei que não fui fácil. Sei que às vezes ainda sou difícil, mas eu te admiro. Você é meu exemplo. Queria passar um tempo com você. Só a gente. Porque agora eu sei. Irmão mais velho não é só um título, é um presente. Chorei, como um menino. E fui ao cinema com o coração leve. Hoje, Caio é outro. Ainda em construção, claro, mas já com pilares sólidos. Tem planos, quer fazer um curso de design, quer um dia abrir uma loja de games. Já fala em morar sozinho, em ter responsabilidades. Quero cuidar das minhas coisas como você fez, ele me disse. E eu sorri, porque era isso. Toda dor, todo silêncio, todo bolo sem nome, toda injustiça. Tudo isso valeu a pena. Se você ouviu essa história até aqui, talvez tenha se visto em alguma parte. Talvez você tenha sido o filho invisível, ou o irmão mais velho que sempre cedeu. Talvez tenha crescido ouvindo que precisava entender o outro, mas ninguém tentou te entender. Ou talvez você tenha sido o Caio, alguém que viveu no conforto de um mundo que não te preparou para a realidade, e agora, adulto, sente o peso de não saber o que fazer com os nãos da vida. Independente de onde você esteja nessa história, saiba de uma coisa: nunca é tarde para mudar o rumo, nunca é tarde para crescer, para perdoar, para construir algo novo sobre os escombros antigos. E se a sua história ainda está cheia de nós, comece desatando um de cada vez, com tempo, com coragem, com verdade. Se você gostou dessa história, deixe o seu like e se inscreva no canal Reddit Entre Linhas. Aqui, a gente transforma relatos como esse em algo maior, em histórias que tocam, curam e ensinam. E se você já passou por algo parecido, comenta aí, compartilha. Porque você nunca sabe quem pode precisar ouvir exatamente o que você tem para dizer. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, às vezes, o silêncio mais alto vem de quem mais precisou ser ouvido.